Para mim, uma frase que descreve muito bem um enredo de um marinheiro é: minta até que você não saiba o que realmente é real. Sua narrativa inicialmente é construída por três personagens, todas mulheres veladoras, presentes em um velório. Elas precisavam esperar até o amanhecer, então, para passar o tempo, elas começam a contar histórias, cada uma de sua própria vida. Um fato bem interessante é que quando começam a falar de suas vidas, elas viajam tanto em suas recordações que não sabem o que de fato é real. A falta de realidade de tempo, já que neste quarto não tinha presença de relógio, né? Essa falta de realidade favoreceu as alucinações das personagens. Bem, as histórias vão sendo contadas até que a segunda personagem, já que cada uma é descrita como primeira, segunda e terceira. Não há nome para elas, apenas primeira, segunda e terceira. Bem, até que a segunda personagem começa a contar a história de um marinheiro, né? Este marinheiro estava perdido em uma ilha, sozinho. Então a solidão o abate. E para conseguir amenizar o sentimento de estar só, ele começa a inventar histórias. Ele criou um mundo imaginário, um sonho praticamente. Mas quando quis voltar à realidade, o sonho havia se tornado a sua realidade. E é a partir daí que a frase que foi utilizada lá no começo para descrever essa obra, utilizada por mim, claro, começa a fazer sentido. Porque a mentira se tornou real. Um fato bem legal é que esta dúvida é tão grande que gera questionamento até mesmo nas mulheres. Não sabe se ao certo se estas mulheres estavam acordadas ou apenas sonhando. Ao final, elas estão tão confusas, eu também, claro, que a segunda pergunta: quem é a quinta pessoa neste quarto que estende o braço e nos interrompe sempre que vamos a sentir? Mas isso deixa até o leitor confuso, porque em nenhum momento é citado um outro personagem. A peça O Marinheiro foi escrita na véspera da Primeira Guerra Mundial. Esse conflito gerou a expansão imperialista, que teve início no século XIX, período marcado por disputa do poder entre as grandes potências europeias. Também aconteceram grandes avanços científicos e inovações nas artes plásticas. Fernando Pessoa, um crítico de teatro da revista Teatro, trouxe a proposta modernista de destruição do teatro tradicional. E em 1913, ele escreveu a peça Marinheiro, que será publicada na revista Orfeu, uma grande porta-voz do modernismo português. A ação da peça se passa possivelmente durante a Idade Média, período em que a Igreja Católica tinha grande domínio em toda a Europa. Além de ser uma força religiosa, ela era também uma força política. Dessa forma, o teocentrismo influenciou as ações das pessoas que viveram nesse tempo. A peça O Marinheiro ela foi escrita como uma forma de reflexão, ou seja, foi um ensaio a respeito da necessidade de refletir e pensar na vida. Tanto que a história do marinheiro, na verdade, ela é uma metáfora da situação das três veladoras, já que a história faz o tempo do velório passar enquanto elas estão ali na frente do corpo da jovem. E apesar de se tratar de uma peça de teatro, o marinheiro também aborda temas que são essenciais no universo do autor, como a fronteira entre o sonho e a realidade, a imaginação, o sonho dentro do sonho e o mistério da existência. Além disso, é importante destacar que o enredo ele aborda um formato que surgiu lá da ideia do teatro estático, que Fernando Pessoa definiu como aquilo cujo enredo não constitui a ação em si. E também os personagens não agem, não se deslocam e nem conversam entre si. Bom, O Marinheiro é uma peça teatral que foi escrita por Fernando Pessoa em 1913 e os seus aspectos formais são baseados em um texto dramático que apresenta falas e rúbricas. Porém, ela é um drama estático em um quadro, que, segundo o autor, não é dividido em cenas. Agora, na área do seu estilo literário, ela vai possuir traços do simbolismo, que é meio contraditório apesar dela fazer parte do modernismo. Porém, ela não traz os aspectos do modernismo. Ela é uma obra que tem ali o seu estilo literário, traços do simbolismo.
Com isso, o texto da obra, além dele ser filosófico, ele também pode ser poético, misterioso, sombrio e com certeza experimental. Ele tem diversos aspectos juntos, diversas temáticas dentro da obra. A peça foi classificada por alguns críticos como sendo um poema dramático. Então, o aspecto dramático prevaleceu na opinião da maioria dos críticos da sua época que foi publicada. A obra também não está centrada na ação, mas sim na reflexão e no devaneio, em algo mais imaginário, mais filosófico, como foi dito anteriormente, e mais pensativo. Com isso, há um questionamento dessa obra sobre a existência da própria realidade e uma valorização de coisas imateriais. Bom dia, eu vou falar brevemente sobre algumas características da obra e da linguagem utilizada nela. Bom, a obra O Marinheiro, ela não é uma obra muito longa, ela possui poucas páginas e é uma obra bastante reflexiva. E essa obra, como já foi falado, ela foi feita para ser encenada, foi feita para ser encenada em uma peça. Então, poucas vezes o narrador aparece na história e é feito uso de várias travessões. O narrador ele aparece no início da história, apresentando o cenário e a situação em que as veladoras estavam. A partir daí já começa o diálogo entre as veladoras e ambas permanecem no mesmo cenário a história inteira, por ser um drama estático. E a partir daí a história vai sendo contada pelas veladoras. É feito uso de várias travessões e não é apresentado o nome das veladoras nem do marinheiro na obra. Elas são identificadas apenas como primeira, segunda e terceira veladora. E o marinheiro só chamado de marinheiro mesmo. Bom, e em relação à linguagem utilizada, não são utilizadas palavras muito rebuscadas. Porém, é feito uso de uma linguagem culta por conta do tempo verbal, né, que os verbos são conjugados e por ser uma linguagem formal, né. Bom, e também o autor, né, da obra utiliza várias figuras de linguagem ao longo da obra. Ele utiliza figuras de linguagens como metáforas, aliteração, sinestesia, prosopopeia, entre outras figuras de linguagens. E por conta dessa linguagem culta e do uso de várias figuras de linguagens, a obra possui um tom mais poético. E eu vou apresentar para vocês alguns trechos que demonstram essas figuras de linguagem e esse tom poético que eu falei. Bom, nesse trecho, a segunda veladora fala assim: não acabou, não sei, nenhum sonho acaba. Sei ao certo se não continuo sonhando? Se não sonho sem eu saber? Se o sonhá-lo não é essa coisa vaga que eu chamo minha vida? Não me faleis mais. Bom, nesse trecho a gente pode perceber o uso da figura de linguagem aliteração, por conta da consoante que se repete várias vezes, o som do S, né, como vocês puderam perceber. Então ele utiliza essa figura de linguagem. Nesse trecho que eu acabei de ler também, é um momento em que as veladoras estão se questionando sobre a realidade, né? Como já foi comentado antes. Elas começam a contar tantas histórias, tantos sonhos, que elas já não sabem se aquele momento que elas estavam vivendo é realmente real ou é só parte de mais um sonho, de mais uma imaginação. Bom, nós separamos também outro trecho em que novamente a segunda veladora que fala. Ela fala assim: não vale a pena estar triste de outra maneira. Não desejais que nos calemos? É tão estranho estar a viver. Tudo o que acontece é inacreditável, tanto na Ilha do Marinheiro como nesse mundo. Vede, o céu é já verde, o horizonte sorri ouro. Sinto que me ardem os olhos de eu ter pensado em chorar.
Bom, e nesse trecho a gente pode perceber a figura de linguagem prosopopeia na parte em que fala assim, o horizonte sorri ouro, porque ele tá dando uma característica humana, né? Sorrir, o ato de sorrir, a algo inanimado, que seria o horizonte. E como a história se passa das veladoras velando um corpo de madrugada, eu interpretei que essa parte, o horizonte sorri ouro, era o dia amanhecendo, o sol chegando. Bom, e esses foram alguns trechos que a gente separou para falar um pouco sobre a linguagem utilizada na obra.